Irmãos, hoje nós vamos continuar falando do assunto que a gente tem falado ao longo do mês, que é falar de famílias. E não, eu não sou pai, mas a gente vai estar falando de pais espirituais hoje. Então hoje é uma mensagem de um filho para você que já é pai, para você que já é mãe, e para você que, como eu, um dia talvez venha a ser pai, sonhe em ser pai. E eu quero começar essa manhã olhando para alguns personagens bíblicos, para algumas famílias que aparecem na palavra de Deus, para a gente ver alguns exemplos de como essas famílias aconteceram, cresceram, e como que era o comportamento dos pais dessa família, como que era o comportamento dos filhos dessa família. E o primeiro exemplo que a gente tem era de uma família que tinha 2 filhos. E dentro dessa família, a gente tinha um pai que adorava um dos filhos. Adorava o filho mais velho. E tudo que esse pai fazia era pelo filho mais velho. E esse pai não dava muito valor para o filho mais novo. Ao contrário da mãe. A mãe só olhava para o filho mais novo. E todo o carinho e todo o amor que essa mãe dava, ela dava para o filho mais novo. Então existia um favoritismo dentro dessa família, onde o pai tinha um filho preferido e a mãe tinha outro filho preferido. E aí qual que é o futuro dessa família? O filho mais novo, ele vai dar um golpe no filho mais velho. O filho mais novo, com a ajuda da mãe, vai enganar o pai, vai roubar a herança do filho mais velho. Essa história, meus irmãos, é de Isaac, Rebeca, Isaú e Jacó. Uma segunda história que eu quero trazer para vocês, anos depois, um outro pai. Aqui a gente não sabe se existia uma mãe nessa história, a gente só sabe do pai. E esse pai era um sacerdote, era um líder religioso. E ele tinha 2 filhos. E esse pai, ele permitia tudo. Sabe aqueles pais que não diz não para os filhos? Tudo é sim, tudo é liberado, tudo é permitido. Era esse pai chamado Eli. E aí quando ele percebe que algo está dando errado, os filhos já enganavam as pessoas, os filhos roubavam, os filhos desonravam a casa do Senhor, a casa de Deus. E quando esse pai percebe que ele deveria ter dado limite para os filhos, disciplinado os filhos dele já estavam condenados à morte. E essa é a história do sacerdote Eli. Uma outra história de uma outra família. Essa história ela já começa totalmente errada. Porque um dos filhos abusa sexualmente da irmã. E esse pai, ele vai passar a mão na cabeça, vai passar o pano para esse filho, vai acobertar esse filho, vai proteger esse filho. Ele fica bravo, mas ele não faz nada para que esse filho cumpra pelo crime que ele cometeu. Anos depois, um outro filho, irmão, com a raiva, com ódio, de ver que o irmão dele que cometeu um crime não passou por nada, ele vai e mata o seu próprio irmão, que havia abusado da irmã. Essa é a história do rei Davi e dos seus filhos Amon, Absalão e Tamar. Então aqui a gente vê a história de 3 pais que não cumpriram o seu papel de pai e de mãe, que tinha favoritismo entre os filhos, que não colocava limites com os filhos, que não disciplinava os filhos. E a consequência são filhos que cometem crimes, que roubam, que matam, que fazem coisas terríveis. Mas, de outro lado, a Bíblia também é cheia de histórias bonitas. E aí eu quero citar, Fernando, o slide, por favor. A história de 2 pais, José e Maria. 2 grandes exemplos de pais que educaram seu filho
Jesus Cristo. E como que eles educaram o seu filho? Eles educaram mostrando a palavra de Deus de forma prática. José e Maria cumpriam todos os sacrifícios que eles precisavam fazer. Eles iam a todas as festas que o judaísmo tinha que cumprir. E Jesus Cristo cresceu vendo o exemplo de pais que serviam a Deus, que adoravam a Deus. E a história de Jesus Cristo, se você está aqui, eu tenho certeza que você conhece. Ele morreu no nosso lugar para perdoar os nossos pecados. E é engraçado que certa vez José e Maria foram para Jerusalém, para a festa da Páscoa, e o menino Jesus estava onde? No templo. E Jesus fala, onde vocês esperavam que eu tivesse, se não fosse na casa de meu pai? Porque ele via o exemplo de José e Maria de obedecendo a palavra de Deus. Hoje a gente viu um exemplo de uma avó aqui na frente, a gente pode lembrar de Lloyd e Eunice, vó e mãe de Timóteo, que ensinaram a palavra de Deus com todo carinho, com todo o amor para Timóteo, que se tornou um grande evangelista da igreja. Então, a pergunta que eu quero fazer para você neste momento é: que tipo de família você quer ter? Que tipo de pai e mãe você quer ser? A família de Davi, destruída por crimes, ou a família de José e Maria, com um filho que servia a Deus? A família de Lloyd e Eunice, com um futuro evangelista da igreja. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela vai trazer uma série de lições, uma série de conselhos, para que eu e você, que a gente possa ser pais e mães, conforme a vontade de Deus, que tenham famílias fortes, abençoadas por Deus. E o primeiro versículo Samuel já leu para a gente, Efésios capítulo 6, versículo 4. Convido você a abrir comigo, Efésios capítulo 6, versículo 4. A passagem diz o seguinte: pais, não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, meus irmãos, primeiro o conselho de Deus para nós como pais, futuros pais, é: pais, não irritem seus filhos. E aí eu vou contar a minha história com esse versículo, porque eu sou filho. E para o filho esse versículo parece muito legal, né? Meu pai não pode me irritar. Minha mãe não pode me irritar, né? Então ele não pode dizer não para mim, ou ele não pode mandar eu fazer uma coisa que eu não quero. Mas é engraçado, né? O José Luiz trouxe os versículos anteriores de Efésios, né? E é muito comum na parte do casamento e na parte do pai e do filho, o filho olha para o versículo do pai. O homem olha para os versículos das mulheres. Mas o filho não olha para os versículos que falam do filho, né? Que é de respeitar, honrar o pai e a mãe, que é os versículos anteriores. Então, o que é irritar os filhos? Será que irritar os filhos é aquele... A gente compra na volta e nunca compra, né? A gente sabe, não vai comprar na volta. Não, isso irrita o filho também, né? E pode ser uma mentira, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa frase, né? Mas o que é irritar os filhos? E aqui é algo muito mais profundo que Paulo está falando. E ele quer trazer alguns alertas mais sérios e mais profundos com esse: não irritem seus filhos. Sabe algumas coisas que irritam os filhos? Superproteção dos pais. Você conhece aquele tipo de pai que não deixa o filho fazer nada? Tudo é proibição, nada pode ser feito. Ele não pode correr para brincar, porque vai que ele cai e se machuca. Então, a superproteção parece na hora fazer bem para a criança. Mas no final a gente sabe que isso vai irritando a criança, porque nada ela pode fazer, ela não pode brincar com os amigos,
ela não pode subir numa árvore, ela não pode correr, porque tudo tem que ser proibido. Então a superproteção irrita os filhos, assim como o oposto dela, a negligência. Sabe aquele pai que deixa fazer tudo, que não coloca limite algum, que deixa a criança fazer o que ela quer, não porque ele quer fazer algo de bom, mas é porque ele não quer cuidar do filho. Então a falta de cuidado, a falta de proteção também é um problema na criação dos filhos. E também vai irritando os filhos. O outro exemplo, a gente viu a história de Isaac e Rebeca com os filhos. Favoritismo entre os filhos. E isso irrita, e isso é muito mais comum. É tão comum que Jacó tinha um filho favorito. E a gente sabe que os irmãos quase mataram o filho favorito. Então o favoritismo entre filhos, e aqueles que têm irmão talvez já tenham sentido isso na pele, também vai irritando os filhos. Pais que só desanimam os filhos. Sabe aquele pai e mãe que só critica? Que nada é bom que o filho faz, que nada é suficiente naquilo que o filho está fazendo, que só coloca o filho para baixo? Ele tirou 9 na prova, mas por que não foi 10? Ele varreu a casa, mas por que ele não lavou a louça também? Ah, ele não gosta de jogar futebol e eu queria que ele jogasse futebol, então eu não deixo ele praticar outro esporte. Pais que só colocam os filhos para baixo. E isso vai irritando os filhos. E eu tentei achar um termo menor que clonagem, mas qual que é a ideia? Eu sonhei em ser jogador profissional de futebol. Mas eu era ruim. Meu filho vai ser obrigado a ser jogador profissional de futebol. E ele detesta jogar futebol. Ele quer ser médico, ele quer ser professor, ele quer estudar. E o pai tenta forçar no filho que ele seja jogador de futebol. Ou igual, ou diferente. Eu tenho 2, 3 filhos. E eu quero que os 3 filhos estejam exatamente iguais. Que tenham os mesmos comportamentos. Eu não respeito a diferença que existe entre os filhos. E isso também vai irritando os filhos. E por fim, uma coisa que irrita muitos filhos é a crueldade dos pais. E aqui a gente pode pensar em crueldade física, em crueldade psicológica, pais que de fato são cruéis com seus filhos, e isso vai irritando os filhos. Então, qual que é o oposto de irritar os filhos? E a palavra de Deus vai dizer que é ensinar os filhos conforme o conselho do Senhor, conforme a instrução do Senhor. Por isso que nós que desejamos ser pais um dia, e você que já é pai, que você que já é mãe, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. E olhar para o que a palavra de Deus nos ensina também sobre criação de filhos. E ela vai trazer diversos conselhos para nós sobre criação de filhos. E aí eu quero trazer mais alguns conselhos para vocês sobre criação de filhos. Salmos 103, versículo 13. Convido você a abrir lá comigo. Salmos 103, versículo 13. Salmos 103, versículo 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pedro, você vai lembrar que eu falei para você ontem uma frase que eu ia dizer hoje na pregação. O óbvio só é óbvio quando é dito. E eu vou falar a coisa mais óbvia de se dizer para todo pai. Pais precisam o quê? Amar seus filhos. Isso é uma coisa tão óbvia que, em teoria, a gente não precisaria trazer numa pregação. Mas é uma coisa tão óbvia que está cada vez mais em comum nas relações entre pais e filhos.
pais precisam amar. Filhos precisam se sentir amados. Mas parece que isso está sendo esquecido pelos pais. E sabe como que a falta de amor ela vai se revelando? Algumas irmãs nossas são professoras, alguns irmãos nossos são professores. Quem que educa quem que educa o filho hoje em dia? Para muitos pais é a escola. É a escola que tem que educar a criança. Essa é a visão que muitos pais têm. E é nisso que é revelado a falta de amor. Porque quem educa, quem coloca limite, quem ensina o que é certo e errado, é pai e mãe. A escola está lá para ensinar português, matemática, história, geografia e assim por diante. É cada vez mais comum pais que dão celular para os filhos com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque o pai não quer brincar com o filho. Porque o pai não quer interagir com o filho. É cada vez mais comum pais que passam mais tempo brigando entre casal do que dando atenção para os filhos. Pais que deixam a rotina do trabalho, e a gente sabe como isso é exaustivo, mas que deixam a rotina do trabalho e esquecem que depois do trabalho tem que dar atenção para os filhos. Pais que só cuidam da parte material. Eu vou comprar a roupa e o emocional dele, ele lute sozinho. São pais que estão deixando de amar seus filhos. Quantos filhos não se sentem amados pelos seus pais? Talvez você tenha sido um filho que não se sentiu amado pelos seus pais. Então, quando a gente fala de amor, e pegando o aspecto da compaixão, compaixão é um amor que se move em direção ao sofrimento, à necessidade, para resolver o problema. Então, o pai que ama, a mãe que ama, ele vai identificar qual é a necessidade do filho, qual é o sofrimento do filho, e vai trabalhar para resolver esse sofrimento. Então, a pergunta que a gente precisa se fazer hoje é: como eu posso demonstrar amor para o meu filho hoje? O que eu posso fazer para que meu filho se sinta amado hoje? Qual é a demonstração de amor que eu posso fazer agora? Eu preciso olhar para a necessidade do meu filho. Preciso olhar para o sofrimento do meu filho. Sabe, tem criança que só precisa brincar com o pai. Brincar com a mãe. Mesmo que o pai, mesmo que a mãe estejam cansados. E aqui eu quero trazer um exemplo da minha família. Quando eu era pequeno, meu pai trabalhava o dia inteiro, minha mãe fazia faculdade, trabalhava à tarde. Eu passava a tarde na casa dos nossos irmãos Silva e Valfrido. E aí minha mãe saía do trabalho dela, de ônibus, ia até a casa da Silva para me buscar. A gente caminhava 2 quilômetros até chegar em casa, e o que eu pedia? Mãe, joga vôlei comigo. Ela tinha estudado, ela tinha trabalhado, a gente tinha acabado de andar 2 quilômetros, e lá ia lá armar a redezinha com a corda de varal, sabe? Pegar a bola e jogar vôlei comigo. Porque a minha necessidade era brincar. Eu já tinha passado a tarde brincando, mas eu precisava brincar com os meus pais. Quantas vezes eu não chutei a bola no carro, porque meu pai estava jogando futebol comigo lá em casa. Muitas vezes as crianças precisam de um abraço, de um gesto de carinho, que eu sei que talvez você não teve do seu pai. Talvez você não teve isso da sua mãe. Mas a hora de quebrar o ciclo do trauma é hoje. É você dando um abraço, é você dando um gesto de carinho para o seu filho. É talvez você dizendo eu te amo para o seu filho. Porque ele precisa ouvir isso de você. Talvez seu filho esteja precisando de um conselho hoje. De um problema na escola. E você precisa aconselhar seu filho. Talvez o seu filho precise de uma roupa nova, de um tênis novo, de algo material. E o pai e a mãe têm que suprir a necessidade dentro dos limites possíveis. Talvez seu filho precise hoje de ouvir um não
de um gesto de disciplina. E isso também é demonstrar amor pelos seus filhos. Um próximo conselho se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Lá no comecinho do Velho Testamento. A passagem diz o seguinte: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deus deixa claro que é obrigação dos pais ensinarem a palavra de Deus para seus filhos. Deus deixa esse mandamento para cada pai, para cada mãe, que eles ensinem a palavra de Deus para seus filhos. Para eu ensinar algo, eu preciso conhecer primeiro. Então, enquanto pai, enquanto mãe, eu preciso o quê primeiro? Conhecer a palavra de Deus. Aprender a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Para que aí sim eu consiga ensinar a palavra de Deus. Deuteronômio diz de ensinar com persistência. Sabe, o momento que a gente viu aqui hoje é o primeiro passo de apresentar a Deus para as crianças. É de você estar frequentando a igreja, é o primeiro passo. Mas ensinar a palavra de Deus e a criação de filhos como um todo, ela não é de um momento. Ela não é de um dia. Mas ela é do dia a dia. Ela é um processo longo. É um processo que acontece a vida inteira. De você ensinar a palavra de Deus. José e Maria conseguiram ensinar e mostrar a Jesus Cristo que ali era uma criança normal. Como as nossas crianças. Jesus era uma criança como as nossas crianças, que estão correndo, que estão chorando, que estão subindo numa árvore. Esse era Jesus Cristo. E José e Maria conseguiram ensinar porque eles eram exemplos. Maria é reconhecida como isso, como alguém que era serva de Deus. Então, pais, mães precisam ser exemplos para os seus filhos. A prática da palavra de Deus, a prática da Bíblia, ela é feita pelo pai, pela mãe e pelos filhos. É de fato a família servindo a Deus. E aqui eu quero trazer alguns exemplos. Sabe o que o seu filho precisa ver em você? Primeira coisa, os filhos, se você quer que seu filho obedeça a Deus e ame a Deus, que adore o Senhor e seja salvo por Jesus Cristo, o seu filho precisa ver que você, enquanto marido e enquanto esposa, que vocês se amam. Os filhos precisam ver o amor e o respeito que existe entre os pais. Os filhos não podem ficar vendo brigas e mais brigas. Eles precisam ver o amor e o respeito que existe entre pai e mãe. Os filhos precisam ver que os pais oram juntos. Que os pais estudam a Bíblia juntos. Que eles estão, de fato, envolvidos e relacionando com Deus. Os filhos precisam ver a pontualidade dos pais em chegar 8:30 da manhã para estudar a palavra de Deus. Senão, como que o meu filho vai querer ir para a aula dominical se eu, como pai, não vou? Como que meu filho vai para a igreja se eu não vou para o culto? Então, os filhos precisam ver os pais servindo, se envolvendo com a igreja. Os filhos precisam ver que os pais trabalham para Deus. Eu falei do exemplo da minha mãe, eu vou falar um exemplo do meu pai, para ele não ficar chateado também, né? Eu sou tesoureiro dessa igreja. Quem era o tesoureiro antes de mim? Meu pai. E há muitos anos atrás, quando o meu pai ia contar a oferta, quem ia contar a oferta junto com ele?
E lá estava eu contando as moedinhas. Existia moeda naquela época. Né? E eu contava as moedas da oferta. Então meu pai servia. E ele me levava junto no serviço da igreja. Então os filhos vão aprender a palavra de Deus, vão aprender as escrituras, as bíblias, se os pais realmente vivem a palavra de Deus. Não somente com falando, vai lá estudar, vai lá na igreja, faz o curso lá da Sercris. Não, é papel do pai e da mãe, de viverem a palavra de Deus. E através do exemplo, da prática da palavra de Deus, é que os filhos vão aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, quando a gente fala de ensinar a palavra de Deus, entenda que não é só trazer para a aula dominical, entenda que não é só orar na hora de dormir, e talvez ler um versículo à noite, mas entenda como ensinar a palavra de Deus como um processo, dia a dia, mostrando na forma prática a vontade de Deus. O último versículo que eu quero ler com vocês hoje, Provérbios, capítulo 19, versículo 18. Provérbios, capítulo 19, versículo 18. Provérbios 19, versículo 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Confesso que aqui eu estou entrando num terreno delicado. Porque disciplina virou quase um tabu dentro das famílias. É quase um assunto proibido, né? E isso tem uma certa justificativa, porque a gente saiu de uma geração de pais que na ânsia de disciplinar chegavam até às vezes ao extremo da violência. E a gente chegou nos pais que, para não repetir o erro que sofreram, não dão disciplina alguma para os seus filhos. Que não dizem não em nenhum momento para os seus filhos. E aqui o meu objetivo não é dizer qual é o método de educação de filhos que você vai fazer. Se é positivista, se é com palmada, se não é com palmada, se é com castigo, se é sem castigo. Eu não vou dizer para você qual é a melhor forma de você criar o seu filho. Mas o que a palavra de Deus mostra para a gente é que a ausência de disciplina traz problemas para os filhos. E é engraçado que Provérbios diz, na disciplina há esperança. Não queira a morte do seu filho. Então a ausência de disciplina leva à morte. A gente viu o caso de Eli, que não disciplinava, não colocava os seus filhos, e aí quando ele viu que os filhos estavam roubando a casa de Deus, eles já estavam condenados à morte. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio para que o nosso medo de não repetir o erro das gerações anteriores não traga o erro atual, que é a ausência de disciplina e filhos sem limites. Deus apresenta a disciplina como algo fundamental na criação dos filhos. E é engraçado que Deus... Deus sabia que disciplina ia ser um problema um dia, né? Porque quando a gente olha para Hebreus, Deus fala, na hora de você disciplinar, não é fácil. A disciplina, no momento que ela acontece, não é motivo. Ela não parece ser um motivo de alegria. Mas é a disciplina que produz a justiça, a esperança, a paz e a alegria. E Deus vai apresentar a disciplina como uma prova do amor. E Deus está falando, se Deus não te disciplinou em nenhum momento da sua vida, tem algo de errado. É porque você não está se relacionando com Deus. Porque Deus vai te disciplinar. E isso se aplica a pais e filhos.
Se não tem disciplina em momento algum, tem um problema na relação entre pais e filhos. Então, a gente precisa não repetir os erros do passado na disciplina, no excesso de violência que muitas vezes existia no passado, mas a gente não pode cometer um erro novo, que é a ausência de disciplina, que é a ausência de limites, que é a ausência de cumprir a palavra de Deus, que diz que disciplina é prova de amor. A gente precisa encontrar a nossa forma de dizer não, de dizer que isso está errado, de dizer que isso vai trazer um problema. Hoje, eu falei aqui com vocês sobre não irritar os filhos. Eu falei com vocês sobre amar os filhos, sobre ensinar a palavra de Deus, sobre disciplinar os filhos. Só que eu quero terminar essa mensagem lembrando de uma coisa. Ser pai e ser mãe é um privilégio que Deus dá para cada um de nós. Ter a oportunidade de mostrar o amor de Deus para seu filho é um presente que Deus está te dando, que Deus te deu. Deus já nos deu esse privilégio, Deus já nos deu esse presente, e eu quero que você tenha um grande objetivo, um grande sonho nessa manhã. Eu espero que você sonhe e viver a eternidade com seus filhos, de viver a vida eterna ao lado dos seus filhos, e que esse seja o grande objetivo de você que é pai, de você que é mãe, de você que é avó e está criando seu neto, que viver com seu filho, com seu neto, seja o grande objetivo e o grande sonho da sua vida. Oremos.